Olá, bom dia, boa tarde. Nós estamos no dia 26 de maio, na quinta-feira, dando continuidade ao estudo do livro Nem Céu, Nem Inferno. Presentes inicialmente neste objetivo se encontra Marinete e eu, Zélia. Bom, Marinete, vou agora voltar. Bom, o que nós vimos? Nós vimos semana passada sobre o que nos chamou muito a atenção foi o progresso moral. Isso nos chamou bastante a atenção. Então, no quinto parágrafo, vamos ter que fazer, olha, porque ele é longo, muito longo, longo. Vamos fazer por cima para nos lembrarmos do que falamos. Dissemos, deixa eu ver aqui, que o Espiritismo, aqui, por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, o progresso moral, que é a consequência inevitável. Isso nós lembramos. Que o progresso moral só através de nós, por quê? Pela educação do espírito, que ele nos proporciona, como nós estamos fazendo aqui. Temos consciência que só depende de nós a evolução. E para evoluirmos moralmente, temos que fazer por onde? Fazermos por onde é o quê? Através do estudo. Porque nós sabemos que não somos lá espírito tão superior assim, somos de terceira ordem. Então ele está falando que o Espiritismo vai avançar e que vem trazer e vai nos proporcionar a este progresso moral. E que, vou ler aqui, por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas vem alguma coisa mais do que fútil passatempo. É claro, porque tem uma base moral e que não foi trazida, e não foi pelos homens, sim pelos espíritos. Quando os espíritos acharam que chega, bom, falar assim, bom, agora eu tenho. Eles apareceram para chamarem a atenção. Não chamando a atenção. Desculpa, cansada. É Vanessa? É Vanessa, hoje é feriado. Ah, é mesmo. Oi, Vanessa. Hoje é Tudo feriado. bem? Oi, tô Sim. caindo de sono. Vai Vai dormir. dormir. Vai Deixa eu dormir. estudar. Ora, como que cada um quer é que, acima de tudo, a sua felicidade, nada há de surpreendente em que se apegue a uma ideia que faz. Esse ditoso aqui significa venturoso, feliz. Os que a esposam, os que a acreditam. 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, nós vimos que foi dos fenômenos. O segundo, que nós estamos aprendendo, o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, a aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou, a curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, mudo de objetivo. O mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão e evoca reflexões sérias, porque a base da doutrina está na filosofia e na psicologia de raciocínio. É por isso que, por mais que queiram deformar o espiritismo, não vão conseguir. Não consegue. Não conseguem. E dentro
do próprio espiritismo a espíritas que têm ideias diferentes por falta, acho, de compreensão da doutrina espírita. Bom, Ontem começou... falamos, não? Diz, No que Marina. é o Espiritismo. Ontem nós falamos, não? O que é o Espiritismo. Exatamente isso aí. É importante, minha flor, estudo. Não é só passar por cima, ficar... o que ocorre, o que nós... O espírito, nosso espírito, ele trouxe vícios nocivos para nós mesmos. Está incalcado, é inerente a nós. Então, temos ainda aquelas ideias católicas de vir para o centro espírita uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana e pronto. Como nas missas. Mas não. Tem que trabalhar. Nós sabemos no Brasil que existem imensas tarefas no centro espírita. Aqui também tem muito trabalho. A pergunta é: querem trabalhar? Querem se dedicar? Cada um faz a sua parte. Dentro deste contexto, cada um deveria, com o entendimento da doutrina espírita, se tornar mais fraternos. E não ficar, como se diz, nós estávamos conversando muito, indiferentes ao que passa no centro, ao que passa para os seus componentes, porque estará completamente contra a própria doutrina que estamos estudando. Alguma coisa? Não, eu estava aqui pensando, né, que, assim, devido a todas as religiões, né, catolicismo, cada um com a sua religião, isso atrapalhou muito. Não é que atrapalhou, por um lado ensinou, mas a educação que eles deram é totalmente diferente da realidade de hoje. E o que eu estou observando é que até no próprio catolicismo está modificando Tá mudando. a visão. Porque não pode, não tem razão, não tem lógica. Porque até os próprios padres ou pastores estão fazendo, no caso, os pastores das igrejas evangélicas estão fazendo teologia. Não há como antigamente, determinado fulano, pronto, eu vou ser pastor, não. O próprio tempo, as próprias pessoas exigem que exista um conhecimento. Lembra que antigamente, na minha época, qualquer pessoa poderia ser pastor ou pastora. Pois é. Esses dias, para falar a verdade, eu assisti uma missa que o padre ele estava falando de umbral. Ele estava falando as coisas que a gente mesmo vê aqui no Espiritismo, sabe? E aí eu falei assim, nossa, como está moderno as coisas. Mas como está sendo interpretado? Que tipo de umbral é o que ele está falando? É o inferno? Não, porque nós vamos é ver... o inferno, é o inferno. Aí tá, mas não existe inferno. Não existe inferno, mas ele estava falando assim, todos, ele já usou as palavras que usamos no Espiritismo, no catolicismo, e assim só vai, assim adiante, né? Aí ele falou, no Espiritismo se usa umbral, né? Para explicar para as pessoas que estavam lá na igreja, lá sentado ouvindo. Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Porque nós temos que também termos compreensão desses vocabulários, do vocabulário espírita, porque trouxemos por espiritismo também o catolicismo. E nos esquecemos da doutrina cristã. No espiritismo não existe inferno, e esse umbral que nós estamos trocando com o inferno que nós trouxemos das existências anteriores não existe. E não aos poucos, Marinete, nós mesmos, com o estudo, estamos aprendendo. Porque o umbral, ou essa fase lá, que umbral é só o quê? O umbral está em outra dimensão do planeta Terra. Como nós lembra que o Beto explicou? O umbral é aqui e agora, não? A gente só vai dar continuidade.
no caso. Lá é porque está assim, é terra, é outra, é só a dimensão. E por quê? Porque estamos desencarnados. Mas está bem próximo à crosta terrestre. Então, temos que ter também atenção a isso. Eu tinha uma visão completamente diferente, Marinete. Eu, nesses últimos 4 anos, com o estudo, com essas coisas que estão surgindo, falei assim, meu Deus do céu. Por isso que a necessidade de estudo, de estudo, de estudo, de estudo. E estamos conversando aqui. No pouco tempo que deveríamos focar mais no estudo da doutrina, ao invés de perdermos tempo ou desfocarmos nisso. Mas não é para poder ficarmos como se fosse beatos, não. É porque muitas vezes perdemos tempo no dia a dia. Eu tiro por mim, quando eu estou muito cansada, eu falei, eu não tenho condições mentais de abrir um livro agora e estudar. Porque quando eu estudo, eu quero fazer anotações e tudo isso. Eu sou chata, porque eu tenho uma deficiência de aprendizado. Então, eu encontrei um sistema para poder entender o que eu estou estudando. Porque ler um livro, existe a leitura e o estudo, a compreensão. A compreensão do livro tem que ser através do estudo. E antigamente eu lia. Então, focar mais nisso. Focar no nosso dia a dia para depois dizermos assim, eu não tenho tempo para o estudo. Doutrina espírita tem que ser constante. Tem que ser estudo constante. Tanto no centro espírita como em casa. Perde tempo para essas coisas. Por isso que eu digo, existe muita coisa hoje na internet, Marinete. Se nós concentrássemos mais o nosso tempo, seria mais fácil. Eu vou fazer isso no domingo, nisso, aquilo, naquilo, como estava acontecendo comigo. Vocês estão ficando... Não, meu corpo está cansado. Eu vou focar mais no que eu estou necessitando. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Ainda mesmo não, ainda não. Então, foquemos. Agora não é só ficar escutando e ficar como... Lembra como nós falamos na segunda-feira? Passivos. Está na hora de nos tornarmos pacificadores, de sermos aqueles que levamos, através do nosso exemplo, o quê? A paz. Pacificador significa amigo da paz. Quando há um entendimento, isso se torna natural. Podemos ser pacificadores aonde quer que estejamos, como conversamos. Mas que tipo de pacificador? Por isso que eu converso muito. Existe muito, assim, é muito bom estar participando de vários grupos. É ótimo. Está te ajudando? Se estivesse te ajudando, tudo bem. Mas por que não procura estudar? Estudar. A gente não necessita tanto assim de outros grupos, não. Nós estamos acostumados a sermos dependentes. Então, pega o tempo, como tal, ao invés de ficar 1, 2 horas, abre o livro. Procura ler os livros que nós estamos estudando. Revisa. Pegue os pontos mais interessantes, pegue o livro, pegue lá o livro da codificação, se nós estamos estudando o que é o espiritismo. Será que realmente, durante todo esse estudo, o que ficou? Revisa os livros que nós estamos estudando, porque a gente se esquece. Pegue os pontos o que foi mais marcantes. E é isso. Mas vamos lá, cada um sabe o que faz. É porque às vezes eu me altero. Por mim mesma, eu estava perdendo muito tempo com o celular, com isso, aquilo outro. É focar. Chegou a hora de sermos mais sinceros conosco, entendeu? Bom, então nós falamos que começou naquela época.
que já começou o segundo período. O terceiro virá, e nós estamos nesse período. Que período é esse? Para que o espiritismo seja mais compreendido na sua essência, olha só, na sua essência íntima, depois que lhe perceberem o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da propagação, o segredo e da força que isso triunfará. É claro, porque quando nós estamos falando, repito, pela milésima vez, estudando, vai ficando mais claro a essência do espiritismo. E quando um fulaninho ou ciclaninho, dentro do próprio espiritismo, vir e falar, umbral é isso, umbral é aquilo, aquilo outro, não é assim, não. Eu estou estudando para que nós tenhamos argumentos de conversarmos entre nós. Entendeu? E aonde quer que vaiamos. Então, deu para se entender a base é a filosofia. E no nosso próprio país estavam querendo tirar a filosofia do currículo escolar. Olha a gravidade. A filosofia vai fazer com que nós refletimos. Olha a gravidade. Por quê? Domina a massa. Através do quê? Do poder. Bom, então aí que está. A filosofia vai se tornando felizes quando o compreende. Blá, 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 vamos ver. Então, aqui. Mesmo que não testemunhou nenhum fenômeno material, que significa mediunidade, em termos, né? Relativo às manifestações dos espíritos, diz para si próprio, a esses fenômenos, a filosofia, que me explica que nenhuma outra havia me explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, olha, uma solução racional para os problemas que, no mais alto grau, interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, segurança, confiança, livra-me do tormento da incerteza. Incerteza, em comparação com tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. O que ele quer dizer? A mediunidade, neste caso, não é tão importante. Vê, Marinê. Mas como educá-la? Foi como nós estamos falando. Eu sou médium. Uau, é mesmo, é? Você e o resto do mundo. Porque todos somos médios, porque temos a intuição. E a mediunidade é algo inerente ao ser. Sabe o quê? Orgânico. Falar é fácil, né? O quê? Falar é fácil, eu sou médio. Pois é. Mas que tipo de médio somos? Uhum. Estamos procurando o equilíbrio, porque a mediunidade... Olha, Marinete, alguns anos atrás, eu tinha uma coisa assim, eu sou muito sensível, é minha mediunidade. Aí eu fui procurar ver depois disso, assim, não é a mediunidade. É a falta de equilíbrio da minha mediunidade. Uhum. Ou de mim, que eu estou sendo muito sensível para as coisas que as pessoas me dizem, etc. e tal. Depois, gradativamente, isso passou. Aliás, está passando. Para que exista uma certa serenidade em mim mesma. Então, temos a mediunidade, não é de hoje. Porque quem tem a mediunidade aflorada não é nesta encarnação. Já traz consigo já há algum tempo, algumas encarnações. Uhum. Isso você vai ver quando fizer a regressão. Vê essa tendência que tu tens, que eu tenho sobre a parte das plantas.
Aham. Então, nós já trabalhamos com isso. Recebíamos intuição do mundo espiritual. Recebíamos intuitivamente esses ensinamentos. A planta tal e tal e tal. Você mesma que tem essa tendência, essa habilidade. Uhum. Você Uhum. sente. Entendeu? É incrível. Às vezes a gente pega uma planta assim, não? Aí você fala, gente, eu não sei nem para que isso. Aí, de repente, você já sabe, É a intuição. né? São os É espíritos comunicando incrível. conosco. Não Uhum. é porque você, Marinete ou Zélia, tem a mediunidade ostensiva, não. É Uhum. inerente, é do ser. Nós temos isso. Uhum. Foi nos dado isso. Porque temos aqui a pineal. Uhum. Temos os pontos no nosso perispírito. Mas há seres que existem, necessitam mais, que vêm com uma tarefa. Entendeu? E que também traz consigo aquilo que aprendeu. Bom, então ficou, eu acho, claro sobre essa filosofia, porque através da filosofia utilizamos a razão. Não ficamos bitolados, ou seja, Zélia falou isso, Marisa, não. Vamos utilizar a razão. Vamos refletir. Aí vamos perguntarmos, isso realmente está dentro da doutrina espírita? As perguntas que a gente faz no dia a dia, não? Isso é É, realmente o que eu estou aprendendo? pois é. Vamos lá. E só com estudo. Uhum. Foque, Marinete. Foque, porque o NEC está necessitando de pessoas, Uhum. de pessoas que tenham a coragem de seguir adiante. Uhum. É uma tarefa nossa, não é minha. É conjunto. Se irão seguir ou não, aí está no livre-arbítrio. Uhum. Quando a gente adentra, aos poucos, estar só presente no centro espírita é relativo. É ótimo estarmos, é ótimo. Mas nós estamos agora nos comunicando. Nós fazemos Uhum. parte dessa psicosfera. Você faz parte do NEC. Eu Uhum. estou aí na tua casa. Porque através do pensamento eu querer. Uhum. Então vamos parar de sermos crianças. Vamos ser sinceras conosco mesmo. Vamos pegar a responsabilidade para que tornemos seres mais amadurecidos. Não é minha, não Uhum. é tua. Nós estamos aprendendo. Faz parte do esclarecimento da humanidade. É. Provai por não negação, mas por fatos, que isso não é real, que não foi ou que não pode ser. Se não é, dizei o que é em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica. Moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica, Marinete. Precisa nem falar muito, não? Porque a verdade é essa. Quando não existe fraternidade entre nós, fica a desejar. Vamos aos poucos, com o passar do tempo, nos tornando pessoas em uma sintonia. E você, quando tiver, vai saber, eu estou necessitando conversar. Já não vai ficar pensando assim, será que eu não vou incomodar a Zélia? Não Uhum. pode existir isso.
Não pode, não pode. Porque estamos emanados, estamos assim, ó, presos uns aos outros. Uhum. Quando não existe essa sinceridade, está faltando alguma coisa em si. Porque se a pessoa permite, se a pessoa dá ou nos dá esta liberdade, tudo bem. Se não, é de se conversar. Porque não a mediunidade, o espiritismo tem o seu conteúdo evangélico que nós vimos anteriormente. Por quê? Porque vinha de Moisés, vinha dos fenômenos que sempre existiram, e ele diz que está no próprio catolicismo, na própria igreja, porque sempre existiu fenômenos considerados milagrosos, que são o quê? Nada mais, nada menos que mediúnicos, fenômenos mediúnicos. Então, da própria igreja há isso. E é por isso a moral evangélica que já veio, nós viemos disso, gente. Nós estudamos isso. Quando começou o cristianismo? O nome foi dado por nós, nem tinha nome. Te lembras quando João falou com Paulo? Por que vocês não se dizem cristãos, se vocês acreditam na doutrina do Cristo? Lembra quando nós estudamos? Uhum. Lembro. Então, somos nós que trazemos os problemas. Mas é verdade. É conveniente. É conveniente para nós, Marinete. Ficarmos e para mudar é trabalho. A mudança é trabalho. É mais fácil estarmos ligados ao que é do mundo, entre aspas, mundo. Certo? Uhum. Bom, quando houveres feito isso, tereis o direito de atacar. Que ele está se conversando. O espiritismo é forte porque se assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre. Ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Isso aqui é importante. E é isso que eu vou pedir para que Paulo nos fale sobre isso. Porque, como nós conversamos, dentro do movimento espírita, ficou e também foi alterado nos livros, no Céu e Inferno, na Gênese, isso sobre as recompensas, penas e recompensas, como eles querem colocar na Igreja Católica. Marinete, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Não existe isso no Espiritismo. Isso colocaram porque, como eram pessoas muito ferrenhas católicos, foram adulteraram por conveniência própria. Não, essa penas e recompensas futuras, no que ele quer dizer, que ele está dizendo, está explicando. Marinete, presta atenção nisso, porque isso é um problema sério hoje, atualmente, entre nós, dentro do movimento. O que significa penas e recompensas futuras? É como o que vai ocorrer conosco quando desencarne. Como iremos chegar no mundo espiritual? Deus castiga? Não. É a nossa consciência. Então, essas recompensas futuras, o que ele quer dizer, vai depender de nós. Se nós estamos aqui estudando, se temos uma, como se chama a palavra que a gente fala sempre? A intenção, quer dizer que nós vamos diretamente para o umbral? Pelo fato de... Então, entendeu, Marinete? Tem muita coisa que tem que ser tirado. E é só através do esclarecimento, das reflexões. Não existe. Cada caso é um caso. Um suicida não significa que, entre aspas, que vai para o grau, ai, como é que é?
lá no Vale dos Suicidas. Ah, Até o próprio Espiritismo criou o Vale dos Suicidas. Então, por quê? Porque são livros mediúnicos, isso não tem nada a ver com o médium. Mas como foi isso? Entendeu, irmão? Temos que refletir e analisar. E só através da razão. Se uma pessoa se suicida, está com problemas sérios, gravíssimos de obsessão, tu achas que os bons espíritos não vão acolhê-los? Como nós é estamos outra coisa, né? aprendendo, e as intercessões espirituais só depende dele aceder a esse auxílio. Então, é bem relativo, sabe, Marina? Não, é sim. Você já viu, Zélia? Teve um filme, tem um filme chamado Umbral. Uma pessoa, eu não sei nem se eu já contei isso aqui. Tem um homem que ele trabalhava no centro espírita, dedicava a dedicação dele, né, no centro espírita, fazia passe, fazia tudo lá no centro espírita. Aí, de repente, ele desencarnou. Aí ele desencarnou, só que as sombras levaram ele. Tem um filme aqui, assim. Aí ele É chegou, quando ele alemão, chegou é? no Umbral. Em português também. Em português. Umbral. O filme chamou Umbral. Não foi esse que você me Aí, comentou semana passada? não, esse da semana passada foi outro. Esse da semana Eu nem passada vi, foi Marinette, eu outra nem coisa. vi. Aí você não estou sabendo não, Marinette, me desculpa. Aí o homem foi parar lá no Umbral, né? Aí ele perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu sou uma pessoa muito dedicada, eu sou espírita, eu trabalhei muitos anos no espiritismo, né? Na casa e tal e tal. Aí depois o espírito virou para ele e falou assim: você fez, mas quando você estava dando um passo numa pessoa, o que foi que você fez? Você queria ser sempre o melhor do que o seu amigo. Ok. Aí ele falou assim, isso é verdade. Aí foi falando, né? Foi falando os pontos deles, porque ele estava lá trabalhava no espiritismo, mas não estava se dedicando, né? De corpo e de alma, estava se dedicando, no caso, para ser o melhor, O orgulho. o orgulho. Mas isso são coisas que temos que refletir, Flor. Porque também nós vimos que o irmão Jacó, ele foi presidente da federação. Nós já vimos também que foi aquele Finger, que nós já conversamos. Ele não foi para Umbral, mas ele teve uma dificuldade até chegar aonde ele tinha, que foi encaminhado. Né? Mas não necessariamente todos vão para o Umbral. Não tá dito isso. Então, isso são coisas que nós temos que entender e aceitar, e temos que entender. Esses filmes são ótimos para poder chamar mais atenção, mas cuidado. Cuidado, porque não. Porque, veja só, um espírito, às vezes, no desencarne, existe um processo de desencarne. Existe os espíritos, eles trabalham nisso. Então, quem está lá fazendo esse processo depende de que tipo de espíritos, né? Está fazendo isso. Existem espíritos sábios, mas em que nível mental eles estão? E que pegam, que escravizam, e etc. e tal. Mas, retornando, você acha que os nossos protetores espirituais, todos temos, e todos aqueles que nos querem, vão nos deixar ir para sei lá que tipo de região, se nós estamos nos dando, se nós estamos tentando estudar, nos equilibrarmos, só iremos para um determinado tipo de região consciencial ou queima desses miasmas, vamos dizer, do pensamento, como nós estamos, só vai depender de nós.
Não precisamente, porque nós podemos ir, nós estamos estudando, podemos ir para um pronto-socorro no mundo espiritual, bem próximo da Terra. Uhum. Então, esse filme é bem questionável. Por que ele foi, né? Então, é interessante? É, porque mostra um lado, mas tem um fundo realmente dentro do conteúdo espírita? Orgulhoso, todos somos. Mas Mas esse filme que eu te falei é do espiritismo. Você dá lá, os filmes espíritas. mas é relativo, Martinete, os filmes Né? espíritas. Que até os filmes espíritas também, você vê que não segue os livros. É Não relativo. segue os Quem livros. fez? Que livro foi? Que livro Uhum. saiu onde saiu isso? Quem foram as pessoas que o produziu? Te acordas aqui que nós estamos falando o crivo da razão? Uhum. Porque se até os livros são alterados, o filme faz o quê? Nós estamos, são 100 e poucos anos, então não é tudo, nem tudo é espiritismo, Marinete. Lembras quando você começou assim, Marinete? Cuidado. Cuidado, porque nem tudo que está na internet que se diz espírita é espírita. Uhum. Existe hoje em dia uma forma chamada ganhar. E se ganha muito com. Eu conversei, tanto contigo como todos os crianças. Cuidado. O que hoje o objetivo é o financeiro. Uhum. Mas é bom para que quando nós estamos estudando, vamos dizer, mas isso aí. Quando você vê esse filme daqui a algum tempo, você vai dizer, mas peraí, como é que eu fui acreditar nisso? Tá entendendo? Uhum. Depois você vai ver, quando você revê-lo, uma, duas, três vezes, quando estiver uma TV já com uma outra mentalidade. Aí você vai começar a questionar, se questionar. Uhum. Entendeu? E isso é bom, viu? Porque só através do estudo, do conversarmos, que nós vamos aprendendo. Aprendendo. Bom, é isso que ele quis dizer sobre isso. Então, está baseado na religião, porque, claro, é Deus, a alma e as consequências do que ocorrerá conosco quando desencarnarmos. Essas penas não é precisamente penas, são o quê? Quando nós reencarnamos, nós escolhemos. Isso que ele quer dizer, penas e recompensas, porque ele está se referindo ao catolicismo, que diz penas e recompensas penas eternas. Não existe isso, Marinete, não existe. E nós estamos cada vez mais aprendendo. Não existe. Não é que o pessoal, o espírito vai direto para o umbral por causa disso. Não, não é assim. Deus é bom, é amoroso. Entendeu? Somos nós que não entendemos. Chegou a Isso hora. Aliás, já passou. Uhum. É só dedicação. Ao invés, é só dedicação. Então, vamos lá. Enquanto vos apoiar na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Então, ele vem dizendo, ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre duas doutrinas? São os fatos, utilizando, estudando, analisando, refletindo, para poder ver o que é mais coerente. O que está no crivo é usar o crivo da razão, como sempre nos ensinou Kardec. Vamos para o sexto. Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se, ou seja, evitando a tais manifestações, se lhe terá minado a base.
Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Vê, Marinette? A sua Então, força está na sua filosofia, né? Na sua vontade, quando, no seu quando, querer. quando estivermos num centro onde dizer, você tem que se desenvolver. Sim, o negócio está complicado. Como um ser vai desenvolver a sua mediunidade se não tem a base? Há casos e mais casos, porque também há casos que muitas pessoas foram levadas a desenvolvimento mediúnico. Há casos e mais casos. Quando há dependendo do colaborador ou da pessoa, que o responsável espiritual indica que essa pessoa vá. Uhum. É casos e mais casos. Mas como uma pessoa de uma mediunidade ostensiva vai equilibrá-la se não tem a base? Se não sabe como controlar? Como vai colocá-la em prática se não sabe, se não sabe nem como administrar a si mesmo? Como vai ficar trabalhando mediunicamente se não sabe a diferença entre um espírito e outro? Porque só através do estudo. Vê, Marinette? É, tem que ter a base, né? Para tudo é a base. Você vai limpar uma casa, você tem que ter uma base. Pois é. Quando se constrói, você tem que colocar ainda o quê? A base da casa, porque senão ela cai. Uhum. É. Esse é o problema das pessoas que não sabem o que é o espiritismo. Mas também não é ficar estudando milhões de anos sem colocar em prática. Uhum. Espiritismo é estudo, é reflexão, procurando colocar em prática no dia a dia, nas pequenas coisas. A nossa mediunidade nos ajudará, sim, quando estivermos no nosso dia a dia. Aí os bons espíritos, os nossos espíritos protetores dizem assim, Marinette, olhe, cuidado. Aí vem a intuição. Aí sim vai servir a Uhum. mediunidade. Uhum. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se ocultava do vulgo, da massa. Sempre existiu. Não é algo que pertence ao espiritismo. Não! O espiritismo já está querendo tirar esclarecer o que na época dos filósofos, dos faraós, era só para determinado tipo de pessoas, para os iniciados, os Uhum. considerados iniciados. Hoje, para ninguém tem segredos, fala uma linguagem clara, sem dupla ambiguidade, que seja duas coisas. Nada há nele de místico, nada de alegoria suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja para todo o mundo. Não reclama a crença cega. Quer que o homem saiba por que crê. Olha a razão. Apoia-se na razão. Será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Eu acredito porque fulano falou. Ué. Quem te fez? Foi fulano? Como você está falando, assim, não estou julgando, né? Zélia, Uhum. mas no livro o Brau é espírita. Você é mesmo, Marinette? Vamos ver, vamos organizar, vamos marcar um dia para vermos esse filme? Tá Uhum. entendendo o que ele quer dizer? Uhum. Onde E a paramos, Joana? razão de tudo é que na razão. Nós paramos na razão. Aqui, né? No crer, Apoiando na no crer. razão. Apoiando na razão. Aí, eu acho que nós paramos aqui. Tem um ponto aqui, isso. Os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações, poderia abafá-las? Como? Como? Lembra que
O que ocorreu com o Chico, quantas pessoas, só pelo fato de serem médiuns, ter uma mediunidade extensiva, eram considerados bruxos? Uhum. Sofreram. As bruxas. É relativo esse negócio de bruxa. Pura mediunidade. A forma como elas Sofrer é estavam. relativo, né? Mas porque sofre até hoje, né? Pois é, discriminação pelo fato até mesmo. Às vezes até por inveja também, porque não tem. É. Falta de conhecimento, tem que se conhecer, tem que procurarmos entender as Uhum. pessoas, né? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições. O de exercitar a curiosidade, o desejo de conhecer o que foi proibido. Do outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida, segregado esse homem, as manifestações cessariam. Esse aqui seria acabar segregado, eliminando. Eu acho que quer dizer, eu não fui buscar isso, segregado. Por isso que o outro também é bom, porque já tem um dicionário, o digital. Que exclui, que elimina. Uhum. Então, só acabando com a humanidade que vai desaparecer as manifestações Tá mediúnicas. perto, né? Se continuar desse jeito. É diferente, porque as fenômenos mediúnicos exigem em todas as religiões. Uhum. Por isso que se diz fenômenos mediúnicos. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente e de todos, e elas recorrem desde os mais pequeninos até o graduado, desde o palácio até a mansarda, até o casebre. Poderão proibir que sejam obtidas em público. Sabe-se, porém, precisamente, que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, podendo todos ser médiuns, quem poderá impedir que em uma família, no seu lar, um indivíduo, no seu silêncio, no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo, entre em comunicação com os espíritos, a despeito dos esbirros e mesmo na presença deles? Esse esbirro das descrenças. Como vamos impedir de termos manifestações espíritas? Ou fenômenos? Como? Se uma pessoa, se um ser está se doando, está tentando, você acha que os bons espíritos não vão estar ali influenciando para ir em busca da sua melhoria? Como da mesma Sim. forma, quando nós não estamos bem, nos deixamos levar pelos espíritos que não... Maus espíritos, nós vamos aprender também que a maldade não existe. Isso nós vamos aprender. E eu o melhor, a explicação é o Paulo. A maldade não existe. Existe falta de quê? De esclarecimento. A maldade foi produzida pelo homem, é pelo ser. Porque se Deus é bom, fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, a maldade, quem que inventou a maldade? O homem. Através de quê? Das nossas ignorâncias. Entendeu? E isso está sendo agora analisado. Por quê? Nos colocaram bem e mal da igreja. Céu e inferno. É dúbio. Sempre no mundo nos colocaram desde antes, o dúbio. Dúbio sentido.
Céu e inferno. Em tudo existe isso, porque nós nos colocaram na mente. E não é. É bondade. Falta de esclarecimento próprio. Quando o ser gradualmente vai se conhecendo, vai exteriorizando aquilo que tem. A Aí você maldade. vai lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem isso aí. O bem e o mal sofrem. Eu acho que é quase no início, não sei se é 5 ou 6 o capítulo, mais ou menos. Exatamente isso aí. É o que nós estamos aprendendo. E vamos ver, você vai ver só como vai ser mais claro para nós. Vamos ficar nesse grupo vamos ficar de estudo, sim, mas vai ser mais fácil a compreensão. Entendeu? Uhum. Porque muitas vezes a gente fala, só por que só a pessoa boa que sofre e o mal, né? Igual, e o mal está sempre aí fazendo assim, mas não, na verdade ele sofre também, né? Claro, o mal existe porque fomos nós que criamos. Uhum. É igual, É bronca, é verdade, Marinette. é bronca. Existências e mais existências sendo colocado isso na nossa, em nosso ser. É Uhum. grave. Por isso que estamos conversando em resgatar o espiritismo. Uhum. Na época de Kardec, as pessoas que pesquisavam, eles tinham o conhecimento, eles sabiam o que estavam estudando. Depois da morte de Kardec, nós já vimos isso também. Foi Uhum. o quê? Adulterado. Uhum. E foi feito um bom, pretensialmente, isso. Uhum. Por É. questões, por questões de pensamento, porque esse pessoal tinha aquela coisa do culto da Igreja Católica. Uhum. E vinham da Igreja Católica. Espíritas, É. né? É. Uhum. É Vê porque como é. acontece tanta coisa no mundo, né, Zé? Por Vamos pegar isso, aqui a guerra que está aí agora. Eles falam Putin é mau, mas não sabe que Putin só é um espírito que recebeu toda a carga do mundo em cima dele, tá? ele tem uma tarefa. O que ele Uhum. está fazendo, ele tem uma tarefa. A maioria Ele eles tem. têm, todos nós viemos com uma tarefa. O Uhum. como ele está utilizando o poder, é outra coisa. Aí é por isso que cai tudo em cima dele, tá? Aí é outra coisa. Porque ele não está mais ele não está E a servindo do jeito conexão que é que para já vai ser. estar tendo com que tipo de É, espíritos? Espíritos é. pseudo-sábios, espíritos super inteligentes, mas que existe um propósito na humanidade em que o próprio espíritos Uhum. contra a doutrina cristã existe para Uhum. dominarem a massa, Uhum. por conveniência, para que aos pouquinhos, como marionetes, É. não convém que sejamos racionais. Uhum. Um país, você vê, a internet, tudo foi proibido, Tudo foi proibido. Uhum. vê? Uhum. Como nós, como ocorre assim no nosso dia a dia. É. Proibições é por conveniência. Uhum. Quando querer tirar a liberdade, ninguém vai poder tirar a liberdade de pensar, de analisar, de refletir. Agora, se o ser se acomoda a isso, Aí, problema de cada um. Desculpa aí, problema viu? será? Não, Mas mas é a verdade. É verdade. vamos lá. Paramos aqui. Se as proibirem num país, poderão obstar a que se verifiquem nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que em 2 hemisférios não há lugar onde não existam médiums? Para se encarar. Oi. Para se encarcerarem todos os médicos, seria preciso que se encarcerasse metade do gênero humano. Chegassem mesmo, o que não seria mais fácil. A queima de todos os livros espíritas, no dia seguinte estariam
reproduzidos, porque inatacável é a fonte, repito, a fonte de onde dimanam, e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Uhum. Porque fizeram isso na Espanha. Lembra que a gente conversou sobre isso? Quando Kardec enviou 100 livros para um centro lá na Espanha. Então, o que foi? Quem foi queimado em praça Eles queimaram, né? O que aconteceu? O Kardec, como inteligente, assim, foi a melhor coisa que passou para o espiritismo, porque foi a forma mais fácil de chamar a atenção da massa. Uhum. Por que estão de se auto perguntarem, porque é filosofia, de se questionar. Por que estão queimando esses livros? E pegaram o restinho que tinham, foram lendo e ó. Agora se transformou em livraria. Oi. O espiritismo não é obra de um homem. Para isso, tem que... Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Ó. Por que, Marinete, é tão antigo quanto a criação? Não estou te A criação, quem é a criação? Né? A criação é Deus. Não. Ele é o criador. Ele é o criador, pois é. Ele criou todas as coisas. Né? Sim. Então, eu entendi errado aí, então. Vamos lá. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode colocar o que culcar-se como julgar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Por que ele é tão antigo quanto a criação? A criação, quem é a criação? Somos nós. A partir do momento que nós fomos criados e adquirimos a razão, a consciência, já começou daí os fenômenos mediúnicos. Porque a partir daí já tínhamos a consciência. E como a intuição é algo mediúnico, são fenômenos, a intuição é uma comunicabilidade, é a forma que Deus nos dá para estarmos em comunicabilidade com o mundo espiritual. Agora, há formas mais ostensivas da mediunidade. Então, sempre houve o espiritismo. Aqui, quem criou o nome, a nomenclatura, foi Kardec, mas sempre houve comunicação com o mundo espiritual. Vê-se os índios. Olha aí. Só que era a forma como eles não estavam preparados para poder entender se nós temos dificuldades. Mas eles eram seres ligados à natureza e muito mais praticantes do que nós. Porque respeitam a natureza, porque respeitavam os seus ancestrais, respeitavam a comunidade onde se encontravam. A partir do momento que nós adentramos a essas tribos, a coisa começou a mudar. Então, por isso que existe desde a criação. O que você está com dúvida aí, para a gente conversar? Não, é que eu estava pensando aqui, eu pensei em outra coisa. Foi outra coisa. Não, foi outra coisa, totalmente diferente. Eu pensei assim, aqui, quando ele falou aqui, ó, o Espiritismo não é a obra do homem, né? Aí eu pensei, claro, o Espiritismo não é a obra do homem, é a obra do Espírito. Dos espíritos que foram... Porque, na verdade, foi permitido por quem? Por Deus. Porque Deus, se não havia uma permissão divina, não haveria não teria os espíritos não teria trabalhado. Foi isso que eu estava, sabe? Então, por isso que vieram trazer esse conhecimento à humanidade, que sempre existiu. Lembre-se que os discípulos sempre oraram. O próprio Deus disse: vós podeis fazer igual ou melhor do que eu.
Nós somos deuses. O que ele quer dizer? Que vai depender de nós, a nossa essência, exteriorizarmos o que queremos e no autocurarmos. Porque nós podemos nos curar sim. E podemos curar também o próximo. Através do quê? Do magnetismo. Magnetismo. O que Jesus fez? Ele utilizou o seu magnetismo. E todo o fluido que existia, porque ele dominava um ser superior, puro. Não era nada, não era nada, nenhum milagre negativo. É isso que a doutrina explica. E fascinante é. Quando você pega, Florzinha, o gosto pelo estudo da doutrina, as outras coisas que estão ao redor já não vai te importar tanto. Porque não você vai ter. Vai se analisar. Claro que você vai ler outros livros, vai ver filmes e tudo isso. Mas só que o Espiritismo está necessitando de pessoas que o entendam, que seja revivido. E para isso, minha flor, tem que se estudar a doutrina, não tem que se perder tempo. Porque eu mesma, a gente tem um bocado de livros aqui. Eu ficava assim, onde eu começo? A gente fica desequilibrada, com tantas informações. E querer tudo fazer ao mesmo tempo. Foca no estudo. Foca no estudo da doutrina. Quando você vê interessante, vá, mas não perca tanto tempo. Porque a humanidade está necessitando de pessoas esclarecidas. Nós estamos necessitando também nos curar. E só vai haver isso a partir do momento que entendamos o passado. Existiu isso. Mataram o espiritualismo. Tudo se tornou, hoje, materialista. E nós vimos que o espiritismo é completamente o oposto do materialismo. As pessoas estão se suicidando. Então, quando nós estudamos, temos argumentos para conversar com essas pessoas. É só por isso. É porque a gente perde muito tempo. Eu que o digo. Às vezes eu perco 2 horas. Eu perdia 2 horas, estou vendo um negócio no computador. Eu quero estudar. Aí eu me perco às vezes. Assim, opa, vamos voltar? Né? Bom, encontramos-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica. E aí, com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele. Aí ele explica. Os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aparições e até as aparições tangíveis. O que ele quer dizer? Porque na própria Bíblia está dizendo tudo isso. Foi tirado. Falando sobre os considerados milagres, que nós vimos que isso é algo natural. Eles falam dos anjos, os anjos. E que anjos são esses? Eu acho que os anjos são... E como eles explicam os anjos? Guardiões. Guardiões, é. Não se explica, só diz que o anjo é bom, é coisa de Deus, tem as asas, mas não há uma explicação. Aí vem, vamos começar aqui, Florzinha. Os espíritos de todos os graus de evolução, nós sabemos que existe espíritos de vários graus. Claro, você vê na própria Bíblia que existia as pessoas que eram consideradas... Como é que fala? Na Bíblia, está possuída. Que eram obsessores. Aí vem os vários graus de elevação.
Uhum. As relações ocultas e ostensivas com os homens. É claro que nós estamos sempre em comunicabilidade, querendo. Por que oculta? Porque nós estamos, às vezes, na nossa casa, estamos sentindo alguma coisa. Sentindo, ficando toda arrepiada, e, e eles conversam conosco. Então, Uhum. ele está oculto, ou então eles podem também aparecerem como efeitos, ou através da mediunidade, do tipo de mediunidade que nós temos. Uhum. E ainda mais, peraí, que mais ostensivas? Os anjos guardiões, já falamos. A Já reencarnação. falamos. Isso aqui. Emancipação da alma durante a vida. O que significa? Quando nós estamos dormindo, o que acontece com o nosso espírito, ou a nossa alma, que é um espírito encarnado, vai continuar, vai para onde nos pertence. E vamos ter contato com as pessoas onde que estamos, o quê? Estamos em sintonia. Uhum. A dupla vista, esse aqui, é quando, por exemplo, você está, como, tu se lembras, Eurípides Bassanufo? Uhum. Ele, às vezes, estava aqui e já estava vendo o que estava ocorrendo a não sei quantas léguas. E estava lá. Isso Lembro, são uhum. dupla vista. Isso E que já ocorria estava com lá. Uhum. Jesus. Uhum. Tipo de mediunidade. E pronto, em todos os gêneros de mediunidade que há. Agora veja, quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos. Vejam que são maus espíritos. Salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos. Não há entre uns e outros mais do que simples diferenças de nomes. Vê, Não. Marinette. Maus. Não. Quem que criou? Nossa. Uhum. Essa maldade aqui fomos nós que criamos. Falta Pois é, conhecer. até está escrito na Bíblia que, no caso, o demônio, não? O mal foi um anjo de luz. Que não tem lógica. Como um espírito puro, um espírito que já passou por todas as etapas até chegar ao grau de pureza, vai cair e retornar e ser um mau espírito. Na Bíblia está escrito que, no caso, o espírito de luz que se transformou um anjo decaído, né? Ele quis o lugar de Jesus. Tem lógica? Para Aí você. agora, né? É a explicação. Não pode ser o lugar de Jesus. Tá? Porque não tem lógica. Isso, quando nós vemos isso, você vê que, de uma certa forma, pode ter sido deturpada ou então mal compreendida. Pode ser, como Uhum. nós vemos no estudo do Novo Testamento, que tipo de espírito é esse? É esse. Será que era tão puro quanto o de Jesus? Não. Pode ser um espírito bom, mas como nós estamos aprendendo, ele também tem o seu livre-arbítrio. Pode vir com uma tarefa, ou aquele espírito que tinha uma tarefa e se desvirtuou. Vê como Uhum. modifica a coisa, minha flor? Uhum. Uhum. É. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava a espaço, desapercebido. Explica com os termos próprios, isso é importante, com seus termos. O que só era dito em linguagem alegórica, figurada. Poda, corta, o que a superstição e a ignorância engendraram, colocaram, inculcaram, para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. E o de fundadora não lhe pertence, é claro, porque sempre existiu. Ele está É. esclarecendo. O que nós
havíamos esquecido o que nos colocaram na nossa cabeça. Mostra o que existe, coordena, porém não cria, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Vê? E ainda diz Kardec, entre a ciência e o espiritismo, siga a ciência, porque na sua época ele sabia que isso é progressivo. Uhum. Então, veja que com a ciência, a própria ciência atual está levando a compreensão do espiritismo, porque já sabem que a oração é positiva, que quando a pessoa quer, pode se autocurar, e já estão estudando isso, de uma forma espiritualista, é claro, mas chegarão, temos tempo. Uhum. Quem ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos, ou ainda com perseguições. Se a escreverem de um lado, renascerá. Se as prescreverem de um lado, renascerá em outras partes, no próprio terreno, donde o tenha eliminado, ou tentado eliminar. Porque ela está na natureza, e ao homem não é dado aniquilar uma potência da natureza, nem opor ao veto, aos decretos de Deus. Ou seja, o homem pode até ter, como está acabando, com muitas coisas da natureza, mas não vai poder acabar só se tiver uma bomba. Mas as leis naturais, ele não vai poder acabar com Não isso. vai poder, não. Porque é de origem divina. Uhum. E então é natural. Uhum. Vê Uhum. como a compreensão é necessária? Essa parte da natureza é interessante, porque quando a gente vê assim, dizer, faz parte da vida da gente. O que é de Deus não se destrói, nunca Não. se acaba. Nunca se Né? destruiu. Por É, mais que o homem tenha feito e faz. faz, mas renasce de novo. Lá está a semente. Uhum. A não ser que, a não ser que até o próprio homem, como é que se chama? Coloque um tipo de medicamento, de química e que faça com que o solo esteja, como é que se chama? Gift. É, Veneno, é. envenenado. E mesmo assim, que tipo de planta vai nascer? Porque ocorre isso. No Haiti tá tudo seco lá. Porque acabaram com todas as árvores. Mas é. E não estão acabando com isso, eliminando todas as árvores para poder plantar soja para o gado? Por quê? Porque um dia vai ser tudo vegano. Porque Uhum. para poder, por causa da carne, por causa do gado, que não tem nada a ver, coitadinho, se planta, tem uma planta, tem que ter áreas imensas para que eles se alimentem. E a quantidade que eles necessitam consumir é imensa. Poderia já estar acabando com a fome no mundo. E se dá para o gado, ao invés de terminar a fome do ser humano. Uhum. Então, essa conscientização, minha flor, está mudando. Vê que as pessoas estão se questionando. Por que Uhum. plantar tanto cereais e dar para o gado se a mesma quantidade poderia estar ajudando países onde há fome? Uhum. No Brasil, não vamos considerar a Suíça como um lugarzinho, ou a Alemanha pequenininho. Há lugares lá que às vezes é do tamanho, o Sergipe é do tamanho da Suíça, geograficamente falando. Imagine quantos pedaços de terra estão se pegando bem maiores do que a Suíça, do que a Alemanha no Brasil.
E estão acabando com a Amazônia para quê? Para conveniência. Por drogas e tudo isso. Por droga, por ouro, né? Eles estão agora muito atrás de ouro. Mas nós estamos falando em relação aos cereais, aos animais. Quem acaba, quem deturpa tudo somos nós. Aqui. Vou botar aqui, senão ocorre alguma coisa. Que interesse os demais haveria em obster-se a propagação das ideias espíritas? Por quê? Por que querem terminar com isso? É exato que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Aqui. Porque não convém que a massa seja esclarecida. Mas, se é certo que desses abusos há quem aproveite a coletividade humana, eles prejudicarão. A coletividade, portanto, será favorável a tais ideias, contando-se-lhes por adversários sérios apenas os interesses em manter aqueles abusos. Tudo são, e lastimosamente, Florzinha, tudo são conveniências do ser humano. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência os homens se tornam melhores uns para os outros, menos ávidos, menos egoístas das coisas, ou seja, menos apegados às coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. Vê? Porque essa doutrina não é conveniente para muitos. Vê? Porque quiseram deturpá-la. Tá? Ficou calada, Marinete? A coisa é séria. É sério. É sério. É sério. É muito mais sério do que nós podemos imaginar. E as pessoas chegam e não têm essa conscientização. Pensam que doutrina espírita é só passe, é só palestras. Não. Se não há estudo, ficamos... como é que se chama? Parada, né? Estacionamos. E se aceitamos, somos coniventes. Se nós temos um entendimento, somos coniventes com essas pessoas. Pois é. Bom, faltam quase 10 minutos. Vamos ver. Olha como... aqui, ó. Eu acho que dá tempo. O que você acha, Marinete? De ver tudo? Vamos ver lá. Vamos ver o que vai dar. O Espiritismo, no 7º, tá, Flor? O Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos. Olha aí. O fato das manifestações, os princípios de filosofia, de moral, que delas decorrem, e a aplicação desses princípios. Daí, 3 classes. Olha, são 3. As manifestações, dos princípios, as consequências morais, filosóficas e morais, e o que ocorre com esse entendimento. Daí, 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos. Agora vai ver os tipos de espíritas. O primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses. Somos nós, hein? Os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que lhe percebem as consequências morais.
Terceiro, os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sobre que considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova de ideias, cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade. Compreende também que essa modificação se dá exclusivamente, veja, no sentido do bem. Este é o objetivo da doutrina espírita. É esclarecer ao homem como ser bom, dar ferramentas a ele, nos darmos ferramentas para que nós possamos nos tornar seres bondosos. Agora, esses três aspectos são interessantes. Porque tem centros que eles se detêm só na parte de pesquisa, só. Ou pessoas que pensem assim, vamos dizer. E também está tendo esse problema. Tem pessoas que, por serem profissionais, tem até uma pedagoga muito conhecida, que se dedicou muito à pedagogia espírita, e não vê o conteúdo moral. Uhum. E não é o todo. São 3 tipos. Então, os aspectos do espiritismo são as manifestações, os princípios da filosofia e da moral, e as consequências que dela decorrem. Está aí. Agora, os tipos de espíritas que nós devemos que ter cuidado são aqueles que estão interessados nos fenômenos mediúnicos, outros que já foram tocados pela parte moral, e os que praticam essa moral. Vê? Então, qual é mais importante? O que pratica, né? O que pratica já é moral. Porque quem pratica já está interiorizando. Já. Uhum. Porque não adianta você falar assim, eu vou estudar hoje, mas eu não coloquei nenhuma palavra em prática. Nada. Né? Como é que você fez? Os espíritos que já praticam, eles já estão já. E o que adianta ficar só na ciência? E o que adianta ficar só na ciência? São os intelectuais que nós conhecemos. O que vai adiantar? Que a ciência seria essa parte do conhecimento do mundo espiritual, que ele está, como nós estamos conversando, com a parte mediúnica. Não é bem por aí. Porque nós aprendemos, Flor, qual é a base, qual é o forte da doutrina espírita. Fazer o bem? Não. Não? O forte da doutrina espírita é a sua filosofia. A filosofia. Uhum. Racional. Não são as manifestações espíritas, os fenômenos espíritas. Não. É a moral. Uhum. Isso é importante. Uhum. A filosofia. Vê? É a filosofia. Quando nós estivermos estudando, aí quando houver... Porque, como tipo assim, daquele do limão, aí você já vai ficar ligado. Ah, não é assim, não. Uhum. A filosofia, o amigo do saber. Do saber. Não é por isso, Florzinha. É porque na filosofia, veja, filosofia e filosofia espírita, diferente. Uhum. Filosofia espírita, ela nos leva a questionamento. No caso, filosofia espírita racional, a nos questionarmos de uma forma coerente, com bom senso. A filosofia é uma coisa, ela nos mostra que devemos nos questionarmos
sobre determinados pontos, sobre o conhecimento. Mas a filosofia espírita nos leva à racionalidade, dentro do próprio, Racionalidade. dentro do próprio movimento, espiritismo. Uhum. A não usarmos, não ficarmos bitolados com a parte da religiosidade. Aliás, da religião, da religiosidade, sim. Que as religiões têm dogmas. A religiosidade não. Vai fazer com que nos desperte a essência, Uhum. nosso ser. É aí que está a diferença da filosofia espírita para a filosofia que nós conhecemos. Mas na filosofia que hoje em dia, até Marisa falou, nas escolas, se questionam. As crianças, ela estava dizendo que a netinha fala, ela vai dizendo assim, ó, eu aprendi que a gente deve ficar pensando, analisando, porque ela comentou algum Uhum. ponto que ela falou assim, por falar, aí ela diz, não, vovó, não é isso não. Na filosofia, hoje estudamos filosofia, e tem dizendo que a gente deve pensar, analisar e aceitar as pessoas como, vamos dizer assim, Uhum. e respeitar as pessoas. Olha aí. Porque é a Uhum. base filosófica. Né? E nós vamos ver que tem a filosofia e a pedagogia racionais dentro. Por que psicologia? A psicologia vai fazer com que é o melhor ficarmos pela psicofilosofia, senão vai ficar muito complicado. Vamos fazer a mesma equivocação, né? Para lá ficar com barata Uhum. tonta. Então, o que Uhum. importa é isso. Se você puder, é aquela coisa, Flor. Leia, anote, releia, estude. Flor, dê tempo, pegue. Olha, a dica é: se você tem um tempo determinado na semana ou dia, assim, que você vê, pegue esse tempo e se dedique. Leia, anote, raciocine. Se há alguma atividade que você acha assim, bom, eu estou precisando mais disso aqui do que dessa atividade ou dessas coisas que eu posso direcionar o meu tempo para o estudo, deixe, porque nós estamos necessitando, não há mais tempo. O NEC necessita de pessoas que queiram e que estejam aqui para, com o conhecimento, unirmos, porque quando tivermos base, você também vai poder um dia pegar um livro e estar conversando. É isso que nós Uhum. necessitamos. Por que não existe ninguém? Porque até então ninguém se preocupou. Oração é importante, Flor, mas Uhum. colocarmos em prática o que aprendemos é muito mais importante. Uhum. Porque a oração, nós podemos estarmos aqui orando tudo. Esse negócio também de ficar só de ficar com beata, não é bem por aí, não. Marinete, É o a que falta é prática. a prática. Não é só no blá, blá, blá. Não é só sempre estar dizendo, eu vou fazer isso. Promete tanto e não cumpre. Uhum. E é isso que nós estamos necessitando aqui. E nós estamos vendo, Flor, que se pode fazer até na própria casa. Pode ser com Uhum. palestrantes lá no Japão, não sei o quê. Não há necessidade, às vezes, nem de trazê-lo, porque ele pode estar online. E quando o ser está tocado, ele vai. Tem um congresso, tem um lugar. Ele vai pelo simples fato de estar junto. Mas Uhum. não porque a estrela palestrante tal. Porque eles podem ficar lá no lugarzinho dando a palestra dele. Isso aqui está ocorrendo. Que a gente tem que aprender a também mudar um pouco isso. Então,
É isso que nós estamos necessitando também. E que ainda não, as pessoas não foram tocadas. E é isso. Vamos ficar, então? Não. Esse aqui, olha, sétimo. esse aqui está errado, viu, Flor? O 7 já vemos? Aqui, ó, nós temos que ver isso. Eu não coloquei o oitavo, é no 8. No oitavo. Porque não termina. Eu tenho que ver para ver se o oitavo é conveniente ou não. Por isso, talvez eu não tenha colocado. E eu repeti o oitavo. Vamos ver o que ocorre. Vou ver aqui. Porque eu queria abrir esse parêntese para falar sobre a doutrina espírita. Para poder dizer, no caso, a base da doutrina, essa parte a parte filosófica da razão. Eu vou ver aqui, e também o porquê a revolução, o Espiritismo é considerado como revolução. Revolução. Tudo começou quando nós fomos procurar por que o Espiritismo é considerado uma revolução. Tudo começou por causa de uma palavra. Te lembras? Tipo assim, Flor, eu vou procurar isso. Olha aí, por causa disso. E por que a revolução? E por que é uma revolução, Marinete? A revolução é Por porque que a eu acho revolução? Porque o Espiritismo é uma revolução, está sendo uma revolução humanitária revolução. para a humanidade. Ela faz a revolução, ela revolua, né, as pessoas, no caso. Ela traz as pessoas para estudar e praticar, por exemplo, sabe? Porque se a gente fica só naquilo que nós somos, a gente não desenvolve. Nós precisamos se desenvolver e, para isso, precisamos do estudo. E desenvolver o quê? Desenvolver o nosso espírito, educar o nosso espírito. A revolução que se apresenta é antes moral do que material. Precisamos educar o nosso espírito para que nós possamos evoluir. Moralmente. Porque a questão, quando você fala da evolução do espírito, isso sabemos. Mas quando nós estamos estudando, estamos encarnados, vamos deixando de lado algumas coisas que seria? O nosso moral vai ficando cada vez... A parte da moralidade, que se chama, que nos baseia da lei, justiça, amor e caridade, vai ficando cada vez mais potente, mais intrínseco em nós. Aqui, ó. A gente enxerga o mundo com outros olhos. Exatamente. A gente leu sobre isso aqui, eu acho. Que falou sobre a moral. Aqui, meu Deus. A gente, quando quer procurar, encontrar, não, é onda, viu? Falamos sobre a lei de justiça, amor e caridade. Isso foi bem no início, né? Eu não estou encontrando. Porque eu coloquei até em vermelho. Mas vamos fazer aqui, eu acho. Aqui, é por aqui, porque está falando sobre a guerra. Aqui. No quarto, Marinete. No quarto, uhum. O progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e de caridade. Verdade. Lei que se funda na certeza do futuro. É a pedra fundamental de tudo. Dessa lei derivam todas as outras. Por quê, Marinete? Porque a moral, quando nós somos seres mais justos, vamos pensar
2 vezes antes de querer, como se diz no Brasil, dar um jeitinho. Para quê? Para ganhar, para nossa... Lembra? A gente sempre está dando um jeito lá no Brasil, por conveniência. Ah, tem sempre. O amor, quando nós estivermos aprendendo a sermos mais amorosos, vamos também, o quê? Pensar no outro, perguntando assim, oi, Marinete, tudo bem? Como é que você está, minha flor? A caridade começa conosco. E seremos seres mais caridosos. E no caso assim, Flor, você está precisando de alguma coisa? Está tudo embutido numa coisa só. E aí que está a revolução. É moral. É dentro desta lei que está, que é a última lei, no livro dos Espíritos, que são 11 leis, que é a última, lei de justiça, de amor e de caridade. Que é o terceiro, é a parte terceira do livro dos Espíritos, capítulo 11, lei de justiça, de amor e caridade. Tem todo falando tudo sobre ela. Capítulo 11, é o último a última lei das leis morais. Não é o último não, porque vem depois a perfeição. Não, é a perfeição moral é outra coisa, são as leis. São as leis naturais, ou as leis divinas. Capítulo 11º, lei de justiça, amor e caridade. Ok? Vamos pressa. Ok, vamos. Vamos? Querer, Marinete? Fácil. Pai de infinita bondade e de misericórdia, como eu gosto muito de primeiramente agradecer a Ti por todas as oportunidades da vida. Nós ainda não sabemos aceitar ou, Senhor, fazer o que Tu queres de nós. Dai-nos, Senhor, o entendimento de fazermos somente aquilo que Tu queres, aquilo que Tu desejas. Porque Tu, Senhor, é a luz. Deixaste, Senhor, para com todos nós o Seu próprio Filho, para que nos deste essa sabedoria, para que possamos entender o Teu caminho, que é Tu, o Criador de todas as coisas, de todos os universos. Eis o caminho, Jesus, que nos ensina a doutrina de Jesus, e só através do Filho chegaremos até o Pai. E assim, Senhor, saberemos praticar a lei da justiça, do amor e da Tua vontade. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Deixa eu parar aqui, senão vai ficar... Esqueci de parar.